Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estão vocês? Tudo bem? Estamos retornando então para mais um vídeo sobre o nosso direito consumidor. Deixa eu fazer a disponibilização aqui para vocês de um slide, uma tela, tá? Deixa eu permanecer então, pessoal, aqui do ladinho, para não incomodar ninguém, tá? Fica só as minhas informações, tá? Sendo repassadas então na tela, tá bem? Bom, pessoal, hoje eu quero conversar com vocês, né, seguindo, obviamente, o que nós estávamos falando na aula passada. Nós estamos falando sobre os princípios e, claro, pessoal, lembrando que nós não estamos falando apenas sobre princípios, tá? Nós estamos baseando os princípios, pessoal, e baseado nos princípios nós vamos falando de alguns direitos do consumidor. É uma maneira, uma metodologia um pouquinho diferente, pessoal, né? Linkando ali, obviamente, o CDC. Na verdade, é uma metodologia, pessoal, que ela segue mais ou menos a lógica, né, do CDC, de literalmente lançar princípios, lançar direitos básicos do consumidor e, a partir disso, então, vir a tratar especificamente de matérias, de aspectos, né, importantes para o consumidor. Tá bem? Então, vamos lá. O que nós temos que falar nesta aula, pessoal, né? Neste vídeo? Nós vamos falar, então, pessoal, sobre o chamado princípio da intervenção estatal. Tá? O princípio da intervenção estatal, pessoal, é literalmente, né, ele trabalha a ideia do reconhecimento, pessoal, né, da necessidade da atuação, como nós bem observamos aqui, então, melhor, aqui, eu acabei não pegando minha canetinha, deixa eu só pegar a canetinha aqui do lado, aqui, muito bem. Então, trabalha, pessoal, algumas questões técnicas, né? Então, olha só, pessoal, trabalha, né, literalmente com a ideia de que o Estado ele precisa atuar, pessoal. Né? Por quê? Porque, obviamente, o consumidor tem aquela condição de hipossuficiência, aquela condição de vulnerabilidade, lembrando que vulnerabilidade é o aspecto de direito material e hipossuficiência é o aspecto de direito processual. E aí, obviamente, pessoal, nós temos, então, a condição de que o Estado precisa atuar. Atuar para quê? Para reequilibrar, né, essa relação. Então, o Estado, pessoal, ele atua em defesa do consumidor. Tá? Por quê? Porque, obviamente, ele, Estado, tem a suficiência, tem as condições aí para, então, atuar, né, digamos assim, defendendo o consumidor. Bem, então, a Constituição Federal Brasileira, pessoal, né, consagra o direito do consumidor como um direito fundamental. Obviamente, o artigo 5º, pessoal, no inciso 32, então, estabelece essa condição. Então, o direito do consumidor, pessoal, não é uma criação aleatória do legislador, não, está baseado na Constituição Federal. E também, pessoal, nós temos o princípio, né, da Política Nacional de Relações de Consumo. Tá? Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. E aqui, artigo 4º, inciso 2, tá? Então, o princípio, pessoal, da intervenção estatal, ele é um princípio da Política Nacional de Relações de Consumo. Tá? Ou seja, é um princípio, pessoal, característico dessa política, no sentido, literalmente, pessoal, de estruturar uma ação efetiva do Estado para aí, então, pessoal, né, proteger o consumidor. Bem, à frente, pessoal, quero observar, então, com vocês, né, as formas de intervenção, pessoal, né, obviamente, aí demonstrando como o Estado pode vir a intervir, pessoal, efetivamente, né, no direito do consumidor. Então, pessoal, iniciando aqui pela intervenção direta, né? Ou seja, por iniciativa, melhor dizendo, direta. Tá? Então, nós temos aqui as duas palavrinhas aqui, iniciativa direta, ou seja, iniciativa do Estado propriamente dito. Tá? Então, aí nós temos, pessoal, tanto em âmbito do poder executivo, do poder legislativo, pessoal, e até mesmo do poder judiciário, né? Mas mais especificamente, pessoal, do primeiro e do último, né? Do poder executivo e do poder judiciário, nós vamos encontrar medidas, ou até mesmo, pessoal, instituições dedicadas à proteção do consumidor. Claro que o poder legislativo, pessoal, ele, obviamente, ele não vai ter exatamente um protagonismo nesse primeiro momento. Ele vai ter, ou melhor dizendo, ele tem um protagonismo, pessoal, num primeiro momento, que é o momento, pessoal, de produzir a legislação, de votar orçamento, de destinar medidas para a Política Nacional de Defesa do Consumidor, mas, obviamente, pessoal, num segundo momento, quem toma o protagonismo é o Poder Executivo, a partir do momento, então, que ele passa a atuar para proteger o consumidor,
de forma a tomar a iniciativa, tá? E também, pessoal, o Poder Judiciário, a partir do momento em que ele passa a se organizar para atender demandas de consumidores, tá? Atender de forma mais séria, atender de forma mais dedicada às demandas do consumidor, certo? Então, por exemplo, pessoal, né, nós temos aqui os PROCONs, né, então, toda aí, pessoal, né, as instituições, né, as fundações são organizadas através de fundações, através de autarquias, né, são literalmente, pessoal, né, instituições dedicadas à defesa do consumidor. Tá? Então, os PROCONs, né, programas de proteção do consumidor, PROCONs, certo? Praticamente hoje, pessoal, todos os estados possuem PROCONs, né? Até mesmo esses PROCONs, pessoal, né? Esses programas de defesa do consumidor, eles são organizados em uma dinâmica estadual e também, pessoal, municipal, tá? Sendo que, obviamente, cada órgão federativo vai ter a oportunidade de se organizar, tá? Também, pessoal, né, promotorias, defensorias e delegacias especializadas. Então, veja bem, pessoal, o Ministério Público ele não tem efetivamente vinculação nem com o Poder Executivo e nem com o Poder Judiciário, mas tem, obviamente, delegacias, promotorias que são literalmente especializadas, tá, na defesa comunitária e especialmente na defesa do consumidor, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos essa mesma lógica, tá? Poder Judiciário, pessoal, mais especificamente, né? Juizados especiais cíveis, tá? Especialmente, pessoal, inclusive tivemos a organização no Brasil, pessoal, né, da reestruturação do Poder Judiciário para incorporar os chamados juízos de pequenas causas, tá? Que aí, obviamente, pessoal, são os juizados especiais cíveis que vão, então, pessoal, atender especialmente demandas de consumidores, certo? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Temos também, pessoal, o aspecto referente à intervenção estatal por meio de incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. Aí, obviamente, pessoal, né, o Estado ele vai permitir efetivamente, pessoal, né, não só permitir, mas, na verdade, incentivar. Essa é a ideia, pessoal, que se incentive a criação de associações, tá? Temos, por exemplo, pessoal, né, eu cito como exemplo, né, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, pessoal, nós temos a ADECOM, né, a Associação de Defesa do Consumidor. Em São Paulo, pessoal, nós temos o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o IDEC. São instituições bem, digamos assim, bem atuantes. E um site, pessoal, é uma instituição que provavelmente vocês devam, até inclusive, pessoal, não é formado no modo de associação, mas na verdade até me surpreendi dias atrás, estava lendo que é uma empresa com finalidade lucrativa. Mas veja bem, pessoal, é uma empresa. Não sei se vocês já ouviram falar do site, né, Reclame Aqui. Então, veja bem, pessoal, o site Reclame Aqui é um site que eu sinceramente, pessoal, não cheguei a verificar, né, qual é a sua forma de constituição, certo? Mas, sinceramente, pessoal, né, o site Reclame Aqui hoje é quase um padrão de busca. Ou seja, quando o sujeito está procurando um produto e ele quer verificar se aquele produto ou se aquela empresa é confiável para a prestação de serviço, ele vai lá no Reclame Aqui. Tá? Ele vai lá e investiga. Tá? Dias atrás mesmo estava eu, pessoal, né, buscando ali um determinado produto, buscando, né, um determinado produto, e fui verificar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, ver se tem algumas reclamações. Fui lá no Reclame Aqui, estava lotado de reclamação da empresa, que a empresa não resolvia e tal. Eu disse, opa, peraí, só um minutinho, né, deixa eu pensar melhor. Talvez, nesse caso, é melhor eu não comprar esse produto dessa marca. Tá? Então, veja bem, pessoal, tá? Isso é bem interessante porque, obviamente, é uma instituição, pessoal, da sociedade civil que acaba atuando, prestando um serviço de natureza pública, obviamente. E essas associações representativas, pessoal, elas tendem a ter essa ideia de prestar um serviço de natureza pública, mesmo não pertencendo à estrutura estatal. Importante isso, pessoal, né? Público não estatal. Importante esse aspecto. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal.
Também nós temos outras hipóteses, né, que é a intervenção estatal, pessoal, pela sua presença no mercado de consumo. Tá? Claro, pessoal, né, presença do Estado através do próprio mercado de consumo, obviamente, pessoal, isso passa por uma política econômica, por uma política econômica muito mais ampla. Tá? Nós sabemos que o Brasil, pessoal, desde, digamos assim, desde a entrada aí na última década, né, do século passado, pessoal, a partir da década de 90, o Brasil ele acabou, digamos assim, pessoal, ingressando em uma política um pouco mais, entre aspas, neoliberal, buscando, então, pessoal, né, a desvinculação do Estado da prestação de serviços, né, da prestação, digamos assim, de alguns serviços. E aí, pessoal, nós tivemos, né, na década de 90, por exemplo, um programa de desestatização muito grande, pessoal. Tá? Claro, obviamente, pessoal, enquanto estava se, digamos assim, se editando, pessoal, enquanto estava se legislando o CDC, essa política ela ainda não era, né, uma visão de futuro. Tá? Era uma tendência fora do Brasil, mas não no Brasil propriamente dito. Tá? Tanto que na década de 90, pessoal, né, nós estávamos entrando ainda, né, estávamos iniciando a redemocratização. Tá? Tanto que nós tivemos eleição em 1990. Tá? Muito bem. E aí, então, pessoal, após, né, 1990, pessoal, com a eleição de Fernando Collor de Mello, né, aquele presidente que depois acabou sendo impeachmentado, né, vejam só, ele acabou, pessoal, então, tendo, digamos assim, pessoal, né, passando a adotar essa política neoliberal, certo? E aí desvinculando, pessoal, o Estado da prestação de serviços. Tá? Nós tivemos, pessoal, uma série de empresas, né, que foram privatizadas. Nós sabemos, pessoal, né? Por exemplo, a Embratel foi privatizada, era uma empresa brasileira. Nós tivemos a Embraer, nós tivemos a Rede Ferroviária Federal, SA, né? Que é um dos grandes, digamos assim, lamentos ainda de Santa Maria, né? Que no tempo da ferrovia, ou seja, pessoal, acabou então, né? Se desvinculando o Estado dessa prestação de serviço. Só que veja bem, pessoal, com o governo Fernando Henrique, tá, nós tivemos então uma organização, pessoal, digamos assim, dessa desestatização. Ou seja, se privatizou uma série de empresas que prestavam serviços, né, que eram estatais, que prestavam serviços essenciais, enfim, como energia elétrica, transporte, entre outros. E literalmente, pessoal, se criou então agências reguladoras, tá, para então regular a prestação de serviço. E aí, então, pessoal, se permaneceu, foi a ótica que se criou para essa presença do Estado no mercado de consumo. Tá? Então, na verdade, o Estado, pessoal, ele não vai exatamente estar diretamente no mercado de consumo, mas ele vai atuar regulando, pessoal, e identificando, digamos assim, determinadas deficiências no mercado de consumo a ponto de intervir e, então, pessoal, corrigir o mercado de consumo, se for o caso. Hoje, por exemplo, nós temos a Agência Nacional da Energia Elétrica, nós temos a Agência Nacional de Telecomunicações, por exemplo, pessoal, que é um dos grandes focos, né, digamos assim, das privatizações das décadas de 90, acho que juntamente com o transporte ferroviário e a parte transporte ferroviário, mercado de eletricidade e mercado de telecomunicações foi as grandes áreas privatizadas, desestatizadas. Né? E aí, pessoal, nós sabemos hoje, né, Vivo, Brasil Telecom, Claro, enfim, elas vivem, pessoal, né, lá na Anatel, vivem respondendo reclamações para a Anatel. Né? Justamente, pessoal, por conta da atuação dessas agências reguladoras, desta agência reguladora em específico. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, nós temos então intervenção estatal pela garantia de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos produtos e serviços. E aí, pessoal, a organização de uma estrutura de controle, tá, dos produtos e serviços.
Quem nunca visualizou, pessoal, um teste do Inmetro no Fantástico? Ah, meu Deus do céu, quem é mais novinho, o pessoal não vai se lembrar. Agora o Fantástico não tem feito muito isso. Na verdade, agora é só coronavírus, né? Mas antes ainda, né? Já tinha parado aí de testar alguns produtos. Pois bem, pessoal, né? Mas bem mais atrás, aí, pessoal, alguns anos atrás, era muito comum, né, os testes do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Meu Deus do céu, quem é esse, Matheus? O Inmetro. Tá? O Inmetro, pessoal, se eu não me engano, pessoal, ele é uma autarquia. Tá? Ele, obviamente, pessoal, ele está estruturado, né, e pertence, né, ao CIS-Metro, que é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Tá? E, literalmente, pessoal, e aí, obviamente, pertencem, né, esses dois... pertencem ao CIS-Metro, tá? O CONMETRO, tá? Que é o Conselho Nacional de Metodologia, Normalização e Qualidade Industrial, tá? Então, o Conselho e o Instituto. Tá? Obviamente, pessoal, né? Os dois, eles fazem parte, melhor dizendo, do sistema. Tá? Obviamente, pessoal, o conselho ele é formado por diversas... ele é um conselho normativo, pessoal, que ele literalmente visa, digamos assim, pessoal, ele visa normatizar, por isso que o termo é conselho, pessoal, tem uma formação paritária, tem representação da sociedade civil, tem representação dos governos, tem representação dos empresários, né, justamente para que ele sirva, pessoal, para essa, digamos assim, finalidade, tá, de normatizar, certo? E aí, obviamente, pessoal, né, o Instituto Nacional, né, enfim, o Inmetro, ele coloca em prática, pessoal, né, todas aquelas normatizações do Conselho, certo? Os dois pertencem ao sistema. Mas aí, literalmente, pessoal, o Inmetro ele vai de produto em produto realizando, pessoal, a verificação desses produtos para, então, verificar se esse produto, pessoal, está de acordo com aquilo que o Conselho Nacional estabelece. Então, por vezes, pessoal, quando a gente fala, o Inmetro dita tal norma. Não, o Inmetro não dita nenhuma norma, pessoal. Tá? O Inmetro, ele literalmente vai fazer a verificação. Tá? Então, só para observar, pessoal, né? O Inmetro é realmente uma autarquia. Tá? Mas, literalmente, pessoal, ele vai fazer a verificação, aplicando as normas estabelecidas pelo Conselho. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Ainda, pessoal, além desse sistema, nós temos também um organismo internacional, pessoal, né? A Organização Internacional de Qualificação, pessoal, né? Na verdade, de normatização. Tá? A International for Standards Organization, a ISO. Quem nunca ouviu falar, pessoal, né? Dos ISO 9000, ISO 14001, ISO 8001, né? Então, essas normas, pessoal, né? Elas são, obviamente, a ISO, pessoal, se não me engano, é uma associação, uma instituição não governamental, pessoal, né? Se não me engano, ela é inglesa, e ela, obviamente, pessoal, vende, né? Sim, ela vende, pessoal, né? As suas normatizações para o mundo inteiro. Então, uma empresa, pessoal, que ela quer, obviamente, vender um produto mais confiável, ela vai buscar, então, pessoal, né? Colocar o selo ISO no seu produto, no seu serviço, certo? E aí, pessoal, nós temos vários, né? O ISO 9001, pessoal, se eu não me engano, ele está relacionado com a qualidade do produto, respeito do consumidor, né? Respeito às relações de consumo. ISO 14001, por exemplo, pessoal, é respeito à produção ecologicamente sustentável. Tá? Então, respeito ao meio ambiente natural, né? E também, se não me engano, meio ambiente de trabalho. Tá? Tem alguma coisa parecida. Além de outros, pessoal, né, de outras normas ISO que também são importantes. Eu não vou me recordar exatamente qual é a dedicada para o aspecto do trabalho, mas tem uma dedicada para o aspecto do trabalho também, pessoal. Certa feita eu estava pesquisando sobre isso. Que não é muito utilizada no Brasil, mas tem bastante valor, pessoal, por exemplo, na realidade europeia. As empresas, elas buscam essa qualificação, por quê? Porque lá o consumidor, ele não pega só o produto para ir e vai direto para a gôndola, não, ele vai ler, né? Ele vai fazer toda uma análise, pessoal, para ver se aquele produto é socialmente responsável para, então, adquiri-lo. Ou seja,
meu dinheirinho tem que ir para empresas que são socialmente responsáveis, certo? Muito bem, pessoal. E para nós fecharmos aqui essa parte das formas de intervenção, nós temos então, pessoal, a intervenção estatal por meio de estudo constante das modificações do mercado de consumo. Tá? Obviamente, pessoal, a ideia de que o Estado, né, ele vai manter uma estrutura, digamos assim, pessoal, vai manter, melhor dizendo, uma ideia de estudar e de desenvolver cada vez mais, pessoal, cada vez mais a legislação. Por exemplo, pessoal, nós temos atualmente o marco regulatório da internet, pessoal, se eu não me engano, não vou me recordar exatamente qual é a legislação agora, pessoal. Eu deveria ter anotado, mas eu realmente acabei esquecendo. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui verificar, pessoal. Tá? Marco regulatório da internet, Lei 12.965. Tá? Lei 12.965 de 2014, pessoal. Certo? O marco regulatório da internet, pessoal, ele literalmente é um fruto, pessoal, dessa intervenção estatal através de meios constantes de estudo, né, do mercado de consumo. Por quê, pessoal? Porque a regulamentação, o marco civil da internet, ele literalmente, pessoal, ele tem como uma das principais bases, pessoal, né, uma das principais justificativas, o mercado de consumo digital. Tá? Então, veja bem, pessoal, né? Serviços de streaming, serviços de venda pela internet, a utilização de informações, pessoal. Tá? Eu acho que nós ainda estávamos falando, né? Ainda estávamos em aulas presenciais, pessoal, quando eu cheguei a falar para vocês sobre os celulares. Tá? Então, veja bem, pessoal, né? Meu celular é um ponto de consumo. Quantas compras? Eu praticamente, pessoal, vou lhes dizer o seguinte, né? Poucas vezes eu entro em lojas, tá? Praticamente nem mais para comprar comida, pessoal, a gente acaba entrando em loja. Tá? Agora, sinceramente, nós temos aqui na nossa cidade, com essa situação nova do mercado de consumo, da pandemia, nós temos aí, então, pessoal, né? Por exemplo, mercados estruturando, né, as contas, o chamado shopper. Né? Olha aí, pessoal, né? Algumas áreas, né, obviamente, pessoal, estão sendo reduzidas, outras estão ampliando, pessoal. Né? Por quê? Porque, obviamente, vai ter, então, ali, né, novos postos de mercado de trabalho. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, eu não saio mais de casa para comprar. Né? Então, alguém tem que fazer, enfim, pessoal, né? Alguém tem que trazer todo esse produto até mim. Tá? Então, até a minha casa. Então, obviamente, eu vou ter aí, pessoal, novos postos de trabalho. Então, tem mercados que já disponibilizam o pessoal compra pela internet. Então, esse marco civil da internet, pessoal, tem por base justamente todo esse mercado. Né? Ou melhor dizendo, toda essa estrutura de consumo que se faz através da internet. Tá bem? Também, pessoal, um outro aspecto, né, que foi regulamentado, pessoal, pela Lei 12.414, a 12.414, que é o banco de dados positivos. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar, pessoal, né, do Serasa Score. Tá? Nunca foram abordados, pessoal, né, na internet para fazer um Serasa Score. Tá? O Serasa Score, pessoal, é um banco positivo, né, que, obviamente, pessoal, estabelece ali a possibilidade, né, dependendo do score. Eu nunca quis consultar o meu lá, porque, sinceramente, eu acho que vai ser deplorável. Mas, enfim, pessoal, né, o score, para, digamos assim, para melhorar as condições de crédito, para pegar os juros mais baixos lá no banco, enfim, né, para ter acesso ao crédito, propriamente dito. Então, veja bem, pessoal, né, esse banco de dados positivo é uma forma, pessoal, é um desenvolvimento no mercado de consumo. Né? Uma ideia de criar, digamos assim, né, o acesso a um banco de bons pagadores, né, para que o fornecedor de crédito, pessoal, o fornecedor de produtos possa também disponibilizar, fornecedor de produtos e serviços possa também, pessoal, selecionar melhor a pessoa que vai adquirir esses produtos. Tá bem? Posso dizer, não, para esse aqui eu posso emprestar, para esse aqui eu posso até emprestar, mas eu vou ter que emprestar com juros. Para o Matheus aqui vai ser difícil, não vou emprestar, porque esse aqui não devolve. Tá bem? Brincadeiras à parte, então, pessoal. Vamos à frente. Tá?
Prosseguindo, tá? Quero observar aqui com vocês, pessoal, ainda sobre o princípio da intervenção estatal, só que agora, pessoal, falando um pouquinho sobre o aspecto, literalmente, pessoal, já sobre o direito, tá? Dos bancos de dados, pessoal, e cadastros de inadimplentes, certo? Porque isso, obviamente, pessoal, é uma situação, é um elemento, pessoal, bem característico, né, das relações de consumo, certo? E que está na realidade, né? Tanto, pessoal, que as instituições, tá, ou melhor dizendo, os bancos, né, de dados, pessoal, os cadastros de inadimplente, são, obviamente, pessoas jurídicas de direito privado, mas de interesse público, tá bem? Então, olha só, pessoal, né? Se de um lado, obviamente, pessoal, né, nos deparamos com o direito à proteção da informação dos consumidores, pessoal, por outro também é direito do fornecedor se organizar, pessoal, né, e relacionar pessoas inadimplentes, certo? Obviamente, pessoal, né, isso precisa ser realizado com determinado equilíbrio, tá? E aí, pessoal, nós temos, então, aqui determinadas situações, tá, onde o próprio Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer, então, pessoal, a partir do artigo 43 da Lei 8.078, do CDC, alguns direitos, digamos assim, pessoal, né, e alguns direitos, né, para o consumidor. Então, primeiro, pessoal, né, é direito do consumidor o acesso à informação existente sobre sua pessoa nesses bancos de dados, tá? Bem como o de correção em caso de inexatidão. Então, a ideia, pessoal, é dar acesso, tá? Especialmente, pessoal, o que nós precisamos lembrar aqui, o consumidor tem que ter direito a acesso, tá? E também correção, tá? Obviamente, pessoal, dois aspectos que nós precisamos ter sempre lembrar, pessoal, né, como um dado importante. Tá? Então, existe um banco de dados, pessoal, onde lá consta o meu nome, certo? Eu preciso, primeiro, pessoal, né, ter acesso, tá, para saber o que está, digamos assim, o que está registrado, né, pelo meu nome lá, ou melhor dizendo, no meu nome. E segundo, pessoal, está incorreto, eu tenho que ter o direito de corrigir, certo? Tranquilo? Beleza. Até inclusive, pessoal, se eu não me engano, aqui, pelo menos uma época foi assim, tá? Não sei se ainda é, tá? Mas o acesso, por exemplo, pessoal, ao SPC, acesso ao Serasa, o acesso é gratuito. Aí, claro, se tu precisa de uma certificação, precisa de uma certidão, aí isso é cobrado, tá? Bom, mas o acesso, pessoal, é gratuito. E aí nós precisamos lembrar, é direito do consumidor, pessoal. E volto a dizer, estas instituições, pessoal, elas literalmente elas são instituições, que nós temos, pessoal, os dois exemplos mais claros, pessoal, é o SPC e o Serasa. Tá? São os dois bancos, digamos assim, de dados, pessoal, e cadastros inadimplentes mais, digamos assim, mais característicos. Pode haver outros, pessoal? Pode. Existe até mesmo o tal do CADIM. Né? O CADIM, pessoal, é cadastro de inadimplentes, mas aí é vinculado ao governo federal. Tá? Para quem está devendo, pessoal, algum valores, digamos assim, diretamente para o governo federal. Tá? Mas veja bem, os dois mais importantes, pessoal, é o SPC e Serasa. Tanto que hoje, pessoal, até mesmo as prefeituras, né, estado, enfim, quando a gente deixa de pagar um imposto, eles acabam literalmente, pessoal, né, nos enquadrando aí no SPC e no Serasa. Sim, a gente vai parar no SPC e no Serasa para ficar devendo o IPTU. Tá bem? É perigoso, pessoal. É inadimplente, tá? Então, acesso e correção, tá? Prazo máximo razoável, pessoal, em que o nome do consumidor permanecerá no cadastro de inadimplentes, no máximo 5 anos, pessoal. Tá? É o período máximo, então eu fui cadastrado, pessoal, por conta de uma conta, enfim, não consegui pagar, tá? Passei por um momento de dificuldade da minha vida, não consegui pagar as contas, tá? Fui registrado lá, pessoal. Tá? O prazo máximo é de 5 anos, pessoal, considerando, então, o prazo do Código Civil, tá? E aí sim, pessoal, vai se fazer uma vinculação ao Código Civil. Quanto ao prazo para a cobrança, pessoal, de dívidas. Tá? Se eu não me engano, pessoal, né, de obrigações, melhor dizendo, pessoal, obrigações de pagar, enfim, que é de 5 anos. Eu não me lembro se é o artigo 100 e...
não vou me recordar exatamente, pessoal. Não me lembro se é o 132, 133, mas talvez eu acho que seja algo nesse sentido. Tá bem? Tranquilo? Ou 193. Alguma coisa assim. Tá? Mas é a prescrição, pessoal, é o mesmo prazo prescricional do Código Civil. Tá? Tranquilo? E a obrigatoriedade, pessoal, da comunicação prévia por escrito, né, de que o nome do consumidor integrará o banco de dados de maus pagadores. Ou seja, pessoal, aqui nós temos literalmente que observar, tá, que o próprio banco de dados, pessoal, ou a empresa, tá, tem que tomar o cuidado. Geralmente as empresas terceirizam para o SPC. Então, o que acontece, pessoal? A empresa, literalmente, pessoal, ela encaminha a notificação, encaminha o cadastro do consumidor para o SPC, e o próprio SPC, pessoal, manda, né, uma cartinha para o consumidor dizendo, olha só, meu querido, tu está sendo, digamos assim, cadastrado, né, aqui no nosso banco de dados por conta do débito com a empresa tal, que alega ter sido oriundo do contrato tal, no dia vencido no dia tal e que não foi devidamente pago. Até inclusive, pessoal, né, o banco de dados ele possibilita alguns bancos de dados. Eu particularmente, pessoal, tempos atrás tive uma pequena relação ali com o Serasa, pequena relação com o Serasa é muito bom, né? Tá? Fiquei devendo, pessoal, né? Uma parcela lá que eu não me dava conta, né? Era um valor, né? Digamos assim, da minha conta de telefone, que eu acabei atrasando um determinado mês, né? E passei para o mês seguinte, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? No mês seguinte, efetuei o pagamento das duas, né? O sistema lá da coisa gerou aí gerou um boleto para as duas contas e eu paguei. Né? Tá, beleza, fiz o pagamento. E aí nos outros meses continuou, aquele mês ficou em aberto, né? Que eu tinha pagado os boletos, né, integrais, né? Um mês atrás ficou o boleto, ficou em aberto, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Né? Quando eu recebi uma mensagem do Serasa, eu encaminhei um e-mail para eles com o boleto, né, referente ao mês tal e mês tal. Disse, olha, eu acho que está acontecendo um equívoco. E aconteceu, pessoal, por via das dúvidas, não recebi resposta, tá? Mas também, pessoal, até hoje, o meu nome, pelo menos pelo que eu sei, não está cadastrado nos órgãos restritivos de crédito. Pelo menos, pessoal, fui dias atrás buscar crédito no banco, não me negaram, pelo menos, né? Mas, enfim, né? De um certo modo, pessoal, essa ideia digamos assim, essa obrigatoriedade possibilita com que o consumidor se manifeste, pessoal, sobre a sua inscrição nos bancos de dados, tá bem? Tranquilo aqui, pessoal? Então, artigo 43 do CDC. Vamos à frente, pessoal, né? Prosseguindo ainda sobre a ótica, pessoal, né, da intervenção estatal, né, porque obviamente, pessoal, vamos lembrar, né, estamos falando de bancos de dados privados, pessoal, que tem, obviamente, a caracterização de interesse público. Tá? Até, deixa eu só, rapidamente, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidamente, né, nesse item aqui, ó, no primeiro item, pessoal, né, onde o consumidor ele tem direito a acesso à informação e direito à correção, tá? Tanto, pessoal, os bancos de dados, eles tanto são caracterizados como instituições de interesse público, pessoal, tá? Que eu posso até mesmo manejar, pessoal, um habeas data, tá? Ou seja, eu posso literalmente, pessoal, buscar a alteração desses bancos de dados, do SPC e do Serasa, especialmente, pessoal, por conta da sua caracterização de interesse público. Tá? Então, não é aquela história, pessoal, não, é privado, eu mantenho. Não, é de interesse público. Tá? Pode ser objeto de habeas data e pode, obviamente, pessoal, ser acessado por habeas data e corrigido por habeas data. Tá bem? Tranquilo? Vamos à frente, então. Tá? O direito do consumidor, pessoal, então, né, obviamente, ele garante acesso à informação e às fontes. Tá? Deixa eu só observar aqui, pessoal. Tá? Aqui, tá? Então, veja bem, pessoal, né? No tocante ao artigo 43, né, do CDC, nós vamos encontrar, então, pessoal, né, o direito do consumidor de exigir a imediata correção e inexatidão de seus dados de cadastros no prazo de 5 dias úteis, tá? Até eu acho que foi aqui, pessoal.
Aqui então o habeas data aqui, não é lá na... Eu acabei voltando para explicar o habeas data, pessoal, mas está aqui. Tá? Então, o direito do consumidor, pessoal, de exigir a imediata correção. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, todos os lojistas, todos os fornecedores que tenham acesso, pessoal, àquele banco de dados, estão visualizando a informação inadequada sobre o consumidor. Então, ele literalmente, pessoal, tem aí o direito, pessoal, né, da imediata correção, certo? Esse prazo, pessoal, é de 5 dias úteis, mas ele poderá ser de 10 dias, pessoal, se nós estivermos aplicando a lei do habeas data, tá bem? Então, literalmente, pessoal, a legislação do habeas data acaba possibilitando aí um prazo de 10 dias, tá? O CDC, pessoal, estabelece 5 dias, tá? O próprio artigo 43 estabelece prazo de 5 dias. Sinceramente, pessoal, se eu estiver orientando o fornecedor, cara, 5 dias, tá? Resolve aí o problema, tá certo? Tranquilo? A natureza dos bancos de dados, pessoal, e cadastros de inadimplente. Como eu falei, tá? A natureza, pessoal, é pública. Tá? Por quê? Porque, obviamente, todo mundo, pessoal, já falou do SPC, todo mundo sabe o que é SPC, todo mundo sabe o que é Serasa. Tá? Ou seja, pessoal, antes mesmo de vir para Santa Maria, no interior de São Borja, eu sabia o que era SPC e Serasa. Tá? Então, sim, não era aquela banda, pessoal, da década de 90, né? Só para contrariar, por favor, né? Vamos deixar bem claro isso, certo? Então, pois bem, pessoal, natureza, né, dos bancos de dados é pública. Isso, obviamente, pessoal, viabiliza, né, a impetração de um habeas data, tá? A partir, então, aí do artigo 86 do CDC, beleza? Característica dos cadastros de inadimplente, pessoal, né? Característica dos cadastros de inadimplentes e bancos de dados e prazo máximo de 5 dias, 5 anos para negativação. O artigo 43, parágrafo 1º, pessoal, estabelece, então, um período máximo, né? Um tempo máximo, pessoal, como nós observamos logo ali atrás, de 5 anos para negativação. Tá? Esses 5 anos, pessoal, são baseados, como eu falei antes, na prescrição do Código Civil. Tá? É para que, obviamente, a pessoa ela não fique eternamente, pessoal, vinculada àquela negativação. Não. O sujeito ficou devendo uma vez na vida, né? Lá com 19 anos o cara ficou devendo um determinado valor, quando tiver com 50 ele ainda vai estar lá o registro, pessoal, do débito que ele deixou em aberto com o banco, deixou em aberto com uma loja, enfim. Não, óbvio que não, pessoal, é no máximo 5 anos, tá? Então, e detalhe, não é 5 anos, pessoal, cobrando, tá? Literalmente, não é 5 anos permanecendo ali, pessoal, né, ativo, não. É a partir do momento que foi inscrito, 5 anos, pessoal, depois de 5 anos tem que ser retirado. Tá bem? Tranquilo? Prosseguindo, pessoal, tá? Comunicação prévia e escrita, né, do consumidor para, como requisito necessário a adequação, adequada inscrição no cadastro e banco de dados, foi o que nós observamos também ali atrás, pessoal, né? Então, artigo 43, parágrafo 2º, tá? Então, responsável pela comunicação prévia, pessoal, e escrita do consumidor. Tá? O responsável literalmente, pessoal, tanto pode ser a empresa quanto pode ser o banco, o cadastro, pessoal, né? Do banco, mas desde que efetivamente, pessoal, isso seja efetivamente levado a cabo, tá? Então, veja bem, pessoal, deixa eu só observar aqui isso, tá? Então, pode ser ambos, pessoal, tanto o banco de dados quanto a própria empresa, enfim, o próprio fornecedor que está gerando esse cadastro, certo? Mas, obviamente, pessoal, esse consumidor tem que ser informado de que ele será levado, pessoal, aos cadastros restritivos de crédito. Tá bem? Tranquilo? Prazo mínimo, pessoal, de 5 dias de antecedência para a comunicação do consumidor. Tá? Então, literalmente, pessoal, tá? No mínimo 5 dias antes. Então, o sujeito, pessoal, não pode receber uma comunicação depois que ele foi cadastrado. Tá? Ele tem que ser comunicado e posteriormente cadastrado. Tá? Até, inclusive, pessoal, existe jurisprudência sobre o aspecto, pessoal, né, do consumo, de que considerando que o trabalhador, pessoal, né, ele, obviamente, considerando que o consumidor, pessoal, geralmente é um sujeito que, né, trabalha, que subsiste de um salário mínimo, né, um salário, pessoal, enfim, bem reduzido, não
na sua totalidade, obviamente, pessoal, né? Mas considerando a característica do mercado de consumo brasileiro, né, que tem uma rotatividade, né? Muito se consome, pessoal, até o dia 10 do mês e depois, literalmente, vai tudo para o pendura, vai tudo para o gancho, tá? Sim, exatamente, pessoal, né? O consumidor brasileiro consome até o dia 10, que é até quando dura o seu salário. Depois, só no pendura. Algumas jurisprudências, pessoal, tendem a compreender que esse prazo tem que ser maior, tá? Mas, obviamente, pessoal, estabelecido por lei é 5 dias, certo? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, deixa eu observar aqui, tá? Deixa eu observar aqui, pessoal, o prazo mínimo de 5 dias é do próprio parágrafo 3º, artigo 43, parágrafo 3º, tá? Desnecessidade, pessoal, de carta R para comunicação do consumidor, tá? Súmula 404 do STJ. Não é necessário, pessoal, que seja comunicado através de uma carta AR, ou seja, com aviso de recebimento. Basta, pessoal, o endereçamento de uma carta, tá? Claro, pessoal, até mesmo hoje uma carta simples tem código de rastreamento nos correios, então, tá? É bem tranquilo de demonstrar que efetivamente o consumidor recebeu aquela carta, tá? A ausência da comunicação do consumidor, pessoal, né, e o direito de pleitear danos morais. Sim, é possível, pessoal, né? O STJ acabou observando, pessoal, né, que o descumprimento, né, digamos assim, dessa medida, pessoal, pode ensejar danos morais, inclusive, pessoal, sem a necessidade de comprovar prejuízo. Ou seja, basta simplesmente, é uma situação, é uma responsabilidade objetiva do fornecedor. Tá? Então, o fornecedor, pessoal, vai ter efetivamente que reparar o dano simplesmente pelo fato dele literalmente não ter encaminhado aquela cartinha. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito bem. Deixa eu só observar aqui. Tá? E por fim, pessoal, né, o devedor contumaz, né, não tem direito de pleitear danos morais. Súmula 385. Pessoal, o que é exatamente essa medida, então, da súmula 385 do STJ? Tá? Bom, o Matheus, pessoal, é um devedor contumaz. Tá? O Matheus, pessoal, ele vive fazendo conta aqui, ali, esquecendo o boleto, né? Por vezes, pessoal, né? O sujeito que eu acho que é a maior desorganização possível, né? Até, daqui a pouco até tem o dinheiro para pagar e não paga, né? Não paga porque esquece, tá? Mas também, por vezes, por não ter dinheiro, tá? E aí o que acontece, pessoal? É um devedor contumaz. Ou seja, vive esquecendo aqui, vive esquecendo lá, tá sempre pendurado com uma conta de luz, na outra oportunidade com uma conta de telefone. Então o Matheus está sempre no... O Matheus é figura clássica do SPC e do Serasa, certo? Bom, lá pelas tantas, pessoal, né, o Matheus faz uma compra numa loja aqui de Santa Maria, tá? Faz, por via das dúvidas, pessoal, né, conseguiu fazer um crediário, não se sabe como conseguiu aprovar um crediário, não paga a conta, pessoal, né, e vai para o SPC. Aquela loja inscreve o Matheus no SPC. E aí o Matheus quer dar uma de santo, né? Vai lá e faz um estardalhaço na loja, diz, mas que absurdo, né? Como é que vocês me inscreveram no SPC e no Serasa? Isso é um absurdo, meu nome estava santo e imaculado, né? E agora eu estou sujo na praça, tá? Só que, na verdade, pessoal, o Matheus é um devedor contumaz. O Matheus é um devedor, digamos assim, um devedor, agora me fugiu o termo, mas frequente, tá? Literalmente, pessoal, né? O Matheus está sempre se inscrevendo e sendo retirado do SPC. Se inscrevendo e sendo retirado. Ou seja, pessoal, para o Matheus não vai ter dano moral. Por quê? Porque, literalmente, pessoal, ele já está, né, deixando rolar as contas. Tá? Então, obviamente, pessoal, aí não tem como ter o direito a danos, né? Porque houve ausência de comunicação por parte, né, daquele lojista, porque se deixou, né, de realizar a comunicação com no mínimo 5 dias. Não, o Matheus não vai ter direito, pessoal, a dano. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, tá? Deixa eu observar aqui com vocês, então. Né? Ainda, pessoal, falando sobre o direito do consumidor de acesso a informações às fontes, né, do artigo 43, nós podemos ter sanções, pessoal, né, então, oriundas, né, do cadastro indevido. Artigo 84 do CDC, pessoal, estabelece, então,
é a possibilidade dessas sanções. Obviamente, pessoal, ele não estabelece, não regulamenta, né? Ele só estabelece as sanções que poderão, pessoal, ser de vários aspectos. Tá? Então, pode ser cível, indenização por danos morais e materiais, pessoal, tá? Que é algo que, obviamente, nós estávamos falando até agora há pouco. Tá? Súmula 37 do STJ, mas também, pessoal, pode ficar um pouquinho mais complicado. Tá? Pode ser que o fornecedor, pessoal, né, possa eventualmente ser responsabilizado penalmente, pessoal. Tá? Então, artigo 72 e 73, pessoal, do CDC. Tá? Deixa eu só visualizar aqui isso aí, pessoal, do CDC. Tá? Então, veja bem, a pena de detenção máxima, pessoal, de 1 ano ou multa. Tá? Só para, rapidamente, pessoal, para deixar claro aqui. Tá? Impedir ou dificultar o acesso do consumidor a informações que sobre ele constem em banco de dados, cadastro, banco de dados, ficha e registro. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá? E também, pessoal, deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor. Tá? Constante, enfim, nos bancos de dados. Certo? Então, literalmente, pessoal, a responsabilidade, inclusive, penal. E responsabilidade administrativa também, pessoal, como multa, artigo 56, inciso 1, pessoal, do CDC e 18, inciso 1, do decreto 2181 de 97. Ou seja, multa administrativa, poder de polícia da administração. Bem, tranquilo, pessoal? Aqui, literalmente, essa multa, ela geralmente é aplicada, pessoal, pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tá? O SNDC, certo? E pelos PROCONs, quando, obviamente, houver PROCONs, tá? Se não, o SNDC. Tá bem? Tranquilo? À frente, pessoal. Né? Aqui nós temos, eu quero observar com vocês, pessoal, né? Eu acho que eu não falei do... Não, mas não, essa parte que não cabe, tá? Vamos à frente, tá? Então, um tocante, pessoal, ao chamado cadastro positivo. Né? Comentei agora há pouco com vocês, pessoal, né? Sobre a lei do cadastro positivo, certo? Obviamente, pessoal, né? Nós tivemos, então, a regulamentação a partir da lei 12.414, pessoal, de 2011, se eu não me engano. Isso, 2011. O chamado cadastro positivo, né? Que é o chamado Serasa Score, né? O exemplo, melhor dizendo, pessoal, é o Serasa Score. O SPC eu acho que não tem, se eu não me engano, eu acho que nunca recebi nenhuma propaganda do SPC, mas o Serasa, pessoal, é direto. Tá? Talvez seja porque eu preciso normalizar o meu Serasa Score, mas tudo bem. Então vamos lá, pessoal. O que acontece nesse caso? Tá? É um cadastro, pessoal, positivo, ou seja, diferentemente, pessoal, né, do que nós chamamos de cadastro negativo, que é o cadastro do sujeito que está devendo, tá? O chamado cadastro positivo, pessoal, é um cadastro onde o consumidor, pessoal, ele vai sempre estar ali, né? Ele sempre vai estar, digamos assim, naquele cadastro. Só que o que vai acontecer, pessoal, né, nesse chamado cadastro positivo? O consumidor, ele vai ter, né, digamos assim, determinadas pontuações, tá, que vão ser maiores ou menores, pessoal, de acordo com a sua credibilidade. Tá? É literalmente, pessoal, a ideia de credibilidade. Só que isso é bom por um lado, pessoal, só que isso é ruim pelo outro. Tá? Por quê? Porque essa credibilidade, pessoal, ela pode, né, de um certo modo, acabar afetando, né, por exemplo, aquele critério dos 5 anos, pessoal. Né? O sujeito ficou devendo, né, um determinado boleto há 5 anos atrás, não regularizou, pessoal, e o seu score está lá embaixo. Né? A sua credibilidade está lá embaixo. Tá? Bom, como é que o sujeito vai fazer para aumentar a sua credibilidade? Tá? Então, veja bem, tá? Isso, obviamente, pessoal, depende de regras muito claras, tá? O que isso pode gerar um certo risco. Por quê? Porque, enfim, eu tô lá numa lista maluca, pessoal, que eu não sei como é que eu vou melhorar ela. Tá? Eu não sei, bom, é consumindo mais, é consumindo menos, é acertando as minhas contas, enfim, o que eu faço? Tá? Então, obviamente, pessoal, isso acabou gerando, digamos assim, algumas preocupações. Por isso, pessoal, então, a regulamentação. Tá? E aí, obviamente, nós tivemos, pessoal, né, algumas regulamentações, obviamente, pessoal, tá? Que estabeleceram essa disciplina, né, do cadastro positivo.
E aí, pessoal, nós tivemos, então, né, algumas, digamos assim, algumas anotações, principalmente, pessoal, algumas regulamentações, especialmente, pessoal, quanto digamos assim, algumas anotações proibidas, tá? Nesses cadastros positivos, que aí estão no parágrafo 3º, pessoal, do artigo 3º da Lei 12.414, pessoal. Tá? E aí nós vamos ter inúmeras, pessoal, disposições, né, nesse parágrafo 3º, estabelecendo, pessoal, né, estas medidas. Então, por exemplo, pessoal, informações sensíveis, né, quanto à origem social, étnica, à saúde, informações genéticas, orientações sexuais, pessoal, né, convicções políticas, religiosas, filosóficas, tudo isso, pessoal, não pode ser considerado, né, proibido que se tenha qualquer registro, pessoal, referente a esses pontos. Tá? Se eu voto no PT, ou se eu voto, pessoal, né, agora não é mais PSL, agora é o 38, né, no Aliança Brasil, pessoal, né, se eu sou bolsominion ou se eu sou petralha, isso não pode constar lá. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, obviamente, essas informações são proibidas, tá bem? Da mesma forma, pessoal, né, a obrigatoriedade de autorização prévia para integrar o cadastro positivo. Isso até, pessoal, foi discutido, foi muito discutido na época, como um modo, pessoal, né, na verdade, uma forma, né, de esvaziar o chamado cadastro positivo. Ou seja, principalmente, pessoal, o Serasa, né, o Serasa queria que todo mundo fosse incluído e aí a pessoa se manifestasse para, digamos assim, sair. Tá? Mas, não. Tá? O que a legislação, pessoal, então estabeleceu? A obrigatoriedade de autorização. Tanto que a gente tem muita publicidade, pessoal, né, do Serasa sobre isso. Por quê? Porque eles querem me convencer, pessoal, né, que eu devo estar lá, né, que eu devo autorizar o uso do meu nome, pessoal, para estar lá, certo? E aí vem, pessoal, né, muito cuidado, né, porque a gente vai acessar um site lá, vai ter um site, né, a autorização, e a gente gosta de ler aqueles termos, né, da internet, pessoal, né, sempre que termos de uso de um site, é uma maravilha, pessoal, é tranquilíssimo, né? Adoramos ler aquilo lá. E aí lá está a autorização, pessoal, né, para mim ser incluído em um cadastro positivo, né, de banco de dados. Muito cuidado, pessoal. Tá? Então, o artigo 4º caput, pessoal, né, da Lei 12.414 de 2011, certo? E, por fim, pessoal, né, o direito do cadastrado, né, na Lei do cadastro positivo, pessoal, né? Então, os direitos, pessoal, literalmente eles estão constantes aqui no artigo 5º, tá? E eles são vários, literalmente, pessoal, né? Então, obter cancelamento do cadastro quando solicitado, pessoal, acessar gratuitamente as informações, solicitar impugnação, pessoal, de qualquer informação que lá esteja, né, com a possibilidade de correção em até 7 dias, tá? Não são mais 5 dias úteis, como no CDC, mas é 7 dias corridos, pessoal, né? Sem o que, obviamente, acaba gerando aí 5 dias úteis, porque é uma semana inteira. Tá? Conhecer, pessoal, os principais elementos de critérios considerados na análise de risco. Então, veja bem, pessoal, aquilo que eu falei antes, tá? Quais são os critérios, tá? Isso aí tudo, pessoal, o Serasa, a partir do momento em que eu estou acessando, que eu estou concordando a participar daquele banco de dados, eu tenho que ter ciência, pessoal, né? E não adianta me mandar um PDF lá, um gigantesco para mim ler, que eles têm absoluta certeza que eu não vou ler aquilo. Não, tem que ser algo bem demonstrado, pessoal, algo ilustrado, algo fácil de ser lido, né? Fácil de ser compreendido, certo? Também, pessoal, né, ser informado previamente sobre armazenamento, né, identidade do gestor do banco de dados, solicitar ao consulente a revisão, né, da decisão realizada quanto ao meu cadastro, certo? E ter dados pessoais utilizados, né, somente para a finalidade a que se destina, ou seja, pessoal, né, quando eu efetivamente vou, por exemplo, realizar, pessoal, uma compra, tá? Não é possível, pessoal, que os cadastros que lá estão sejam utilizados, por exemplo, para infernizar a minha vida. Tá? Então, imagina, pessoal, né? O Serasa vende todos os meus cadastros, telefone, e-mail e tudo mais, para as mais diversas empresas de vendas online. Meu Deus! Tá? Literalmente, pessoal, né? Minha vida vira um inferno porque meu telefone não para de tocar.
tá? Então, por conta disso, pessoal, né, estas são as proteções, né, com relação ao chamado cadastro positivo, tá bem? Tranquilo, pessoal? Tá? São as mais importantes. Prosseguindo, pessoal, tá? Quero observar com vocês, então, a disciplina, pessoal, né, do cadastro aí dos maus fornecedores, certo? O artigo 44 do CDC, pessoal, né, e aqui, obviamente, nós estamos falando do inverso, tá? Estabelece, pessoal, que os PROCONs, tá? Então, os órgãos públicos de defesa do consumidor, eles manterão, pessoal, né, cadastrados e atualizados, né, reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, ou seja, é a mesma lógica do SPC e do Serasa. Se nós temos maus pagadores, consumidores que são maus pagadores, obviamente, pessoal, nós temos, talvez inversamente proporcional, né? Nós temos, pessoal, né, muitos maus fornecedores, tá? Que fornecem produtos de muita baixa qualidade, produtos e serviços de baixíssima qualidade. E aí, claro, pessoal, digamos assim, aos PROCONs, né, cabe, pessoal, a manutenção deste cadastro, tá? Claro, pessoal, que infelizmente esse cadastro não é tão público assim, tá? Infelizmente. Claro que hoje, pessoal, nos dias da internet, né, atualmente com essa, digamos assim, esse boom de informação que nós estamos vivendo nos últimos anos, lógico que isso poderia, pessoal, né, já ter sido, digamos assim, mais divulgado, mas infelizmente ainda não foi, certo? Mas o que acontece, pessoal? Algumas empresas, como eu falei antes para vocês, algumas empresas ou instituições estão atuando, pessoal, nesse vácuo, como é o caso, por exemplo, especialmente, pessoal, do Reclame Aqui, tá? Se eu não me engano, pessoal, o consumidor.gov também mantém esse banco de dados, pessoal, devidamente alimentado, especialmente com reclamações, tá? Com dados, né, referentes a essas reclamações, pessoal. Justamente para que o consumidor possa visualizar, bom, eu quero comprar uma geladeira, né? Estou em dúvida entre Brastemp, Consul, Electrolux e Panasonic, tá? Vou lá no Reclame Aqui para verificar quais são as empresas, né, que estão dando retorno para os seus consumidores, né? Eu, sinceramente, pessoal, né, vou lhes dizer o seguinte, já desisti de comprar um computador de uma marca muito famosa, tá? Porque eu olhei no Reclame Aqui, todas as reclamações dos últimos, enfim, 3 anos, nenhuma era atendida. Vou dizer para vocês, Dell, tá? E não é porque não existiam reclamações, pessoal, eram várias reclamações. Inclusive, né, eu já fui consumidor, né, de um produto Dell, pessoal, e realmente, quando o produto deu problema, eu senti uma dificuldade gigantesca de entrar entrar em contato com a empresa, melhor dizendo, por conta desse, né, digamos assim, desse problema. E aconteceu, pessoal, né, naquele momento eu acabei deixando de comprar o produto. Tá? Por quê? Porque justamente senti ali que talvez a empresa não estava respeitando, né, o consumidor. E aí, enfim, acabei, pessoal, né, eu ia comprar um produto novo, muito mais caro, acabei comprando um produto, enfim, foi um produto da Dell, mas já usado. Tá? Mas, de qualquer modo, pessoal, vejam, né, que pensei, não, vou pagar muito mais caro, porque tem garantia, enfim, mas a empresa não dá retorno, então não vou passar por esse desgaste. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, Reclame Aqui, por exemplo, é um exemplo, pessoal, né, de instituição que atua no vácuo, né, que vem sendo deixado, infelizmente, aí, pessoal, pelos PROCONs. Tá certo? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Não? Vamos à frente, então. Tá? Olha só, aqui, pessoal, tem que observar com vocês, deixa eu ir lá para o cantinho. Tá? Olha só, então, ainda, pessoal, né, sobre o princípio da intervenção estatal, nós temos aqui a proteção administrativa do consumidor. Tá? No tocante, pessoal, a essa proteção administrativa do consumidor, tá? Deixa eu observar aqui. Então, olha só, pessoal, né, a defesa administrativa do consumidor é realizada pela administração pública com fundamento no poder de polícia. Tá? Então, o artigo 55, pessoal, do CDC, ele literalmente, pessoal, vai atrair aqui a ideia de que a administração pública, pessoal, ela tem o direito de fiscalizar, pessoal. Tá? Então, olha só, não somente o direito de fiscalizar, vamos por partes. Tá? Então, olha só, aqui nessa tabelinha, pessoal, nós temos 4 situações que são baseadas, pessoal, né, no artigo 55. Então, o primeiro, pessoal, né,
baixar normas, né? Então, a administração pública, pessoal, ela tem a obrigatoriedade até mesmo de baixar normas, né? De literalmente normatizar, pessoal, as relações, pessoal, né? Digamos assim, as atuações administrativas com relação à produção, industrialização, distribuição de bens de consumo. Também, pessoal, né, determina-se que o município, estado, Distrito Federal e municípios vão fiscalizar, pessoal, e controlar a produção, industrialização, distribuição, publicidade. Também, pessoal, né, nós podemos ter outros órgãos federais, órgãos nos 3 níveis, pessoal, de administração, né, fiscalizando e controlando, pessoal, o mercado de consumo. E também, pessoal, né, expedir notificações àqueles que eventualmente venham a desobedecer, pessoal, todas estas normas, tá? Inclusive, pessoal, né, multando, tá, esses fornecedores. Então, observem, pessoal, que a administração pública, ela vai atuar, pessoal, né? Então, a ideia de proteção administrativa do consumidor, pessoal, passa pela ideia de atuação efetiva da administração pública, tá? Ou seja, é atuar para regulamentar, fiscalizar e coagir, pessoal, né? Literalmente aí, multar, se for o caso. Tá bem? Tranquilo? À frente, pessoal, né? Ainda falando então sobre a proteção administrativa do consumidor, pessoal, nos artigos, deixa eu só me posicionar rapidamente aqui, pessoal. Então, nos artigos 56, 58 e 59, pessoal, né, nós temos aí, então, a produção de sanções administrativas, né, ou melhor dizendo, produção, as sanções administrativas, pessoal, previstas no CDC. Então, medidas, pessoal, que o próprio Código de Defesa do Consumidor vai prever para a defesa do consumidor. Tá? Obviamente, pessoal, volto a dizer, baseado aí no poder de polícia da administração pública para a sua atuação. Tá? Então, só para observar rapidamente aqui, pessoal, tá? Algumas sanções, então, que são previstas, por exemplo, no artigo 56. Tá? Multa, apreensão do produto, apreensão, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação, suspensão do fornecimento, suspensão temporária de atividade, revogação de concessão de permissão de uso, ou seja, pessoal, são várias formas de sanções administrativas que a administração pública pode tomar, pessoal, para com o fornecedor, para literalmente, pessoal, proteger o consumidor. Tá? Importante observar, pessoal, né, já nesse item, o próprio artigo 56 do CDC estabelece, pessoal, né, na sua parte final, sem prejuízo das medidas de natureza civil, obviamente, pessoal, né, das medidas, das sanções de natureza civil, penal e das definidas em norma específica. Isso quer dizer, pessoal, essas sanções que estão sendo tomadas pelo artigo, que estão sendo, digamos assim, especificadas, pessoal, pelo artigo 56 do CDC, elas são literalmente, pessoal, medidas que não afetam, por exemplo, elas são medidas de cunho administrativo, mas não afetam, pessoal, a responsabilidade civil, não afetam a responsabilidade penal, e tampouco, pessoal, outras, de outras áreas do ordenamento jurídico. Isso quer dizer, não é porque o fornecedor foi autuado pela administração pública que ele vai estar livre de, digamos assim, literalmente, pessoal, arcar com a responsabilidade decorrente, por exemplo, a responsabilidade civil decorrente do dano que ele causou para o consumidor. Então, ele vai ser responsabilizado. Tá bem? Tranquilo? Da graduação da pena, pessoal, né? Então, o artigo 57 do CDC, pessoal, vai estabelecer, então, uma ideia de graduação da pena, tá? De um certo modo, é importante, pessoal, né? Que nós vamos ter, enfim, a administração pública, nós não, pessoal, a administração pública vai ter obrigatoriamente, pessoal, né, que graduar de acordo com a gravidade da infração, né, e da vantagem auferida. Tá? Na verdade, pessoal, nós temos aqui no artigo 57 a determinação, né, a pena de multa graduada de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor será aplicada mediante procedimento administrativo. Tá? Então, veja bem, pessoal, a ideia é que
essa penalidade ela seja, digamos assim, pessoal, ela utilize-se, ela faça uso de um critério de razoabilidade, que obviamente, pessoal, é discricionariedade do administrador. Tá bem? Tranquilo? Claro, pessoal, a graduação dessa pena ela pode ser revisada pelo Poder Judiciário, né? Considerando que é uma penalidade administrativa. Tá bem? E, por fim, pessoal, nós temos a ideia aí da chamada contrapropaganda, né? Que é do artigo 60 do CDC. Coloquei aqui embaixo. Tá bem. O artigo 60 do CDC, pessoal, que aí é literalmente uma medida, cheguei a falar, pessoal, na aula passada, né? Que a contrapropaganda, ela é uma medida, digamos assim, pessoal, de resposta ao uso da propaganda abusiva, da propaganda irregular, da propaganda ilegal ou da propaganda abusiva. Por quê? Porque, literalmente, pessoal, eu, nesse momento, por ter auferido uma vantagem, pessoal, né, indevida, enfim, por conta da propaganda, por conta, né, de toda aquela informação incorreta que eu repassei para o meu consumidor, eu vou, então, pessoal, ter que fazer uma contrapropaganda na mesma medida. Tá? Quem vai me obrigar a isso, pessoal? A administração pública. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. E também nós temos aqui a questão referente, pessoal, né, a proteção administrativa do consumidor, né, no decreto 2181, pessoal, de 1997, que instituiu, pessoal, né, então um sistema que, na verdade, né, regulamentou, pessoal, não que ele tenha sido instituído, né, foi instituído, pessoal, né, pelo próprio CDC, tá? Mas regulamentou, pessoal, então, um sistema nacional de defesa do consumidor. Integração, pessoal, né, de todos os PROCONs, né, e aí, obviamente, pessoal, estrutura de defesa do consumidor. E só rapidamente, pessoal, observar aqui com vocês, tá? Então, nós temos, pessoal, dentro desse decreto, né, pertencente ao sistema de defesa do consumidor, nós temos, por exemplo, pessoal, né, a própria caracterização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nós temos, pessoal, né, a competência de cada um dos órgãos, dos PROCONs, das delegacias especializadas, dos próprios organismos, digamos assim, destinados, pessoal, né, à defesa do consumidor. Nós temos, pessoal, né, as normatizações sobre fiscalização, pessoal, né, as práticas infrativas, né, as penalidades administrativas que serão aplicadas ao fornecedor. Também, pessoal, né, o processo administrativo que vai ser levado a cabo, pessoal, pelo agente público, tá? Dentre outras medidas, pessoal, né, como, por exemplo, né, o elenco de cláusulas abusivas, né, e do cadastro de fornecedores, de maus fornecedores. Então, obviamente, pessoal, esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor congrega aí, pessoal, uma série de medidas administrativas que serão tomadas pela administração pública, né? Vai regrar, pessoal, toda a atuação. Na verdade, o decreto 2181, pessoal, de 97, ele vai regrar toda a atuação da administração pública, pessoal, frente à defesa do consumidor, tá bem? Lembrando, pessoal, que isso é previsto no CDC, mas regulamentado por esse decreto, então, 2181 de 97, tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem, então fechamos por aqui e retornamos, pessoal, num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Obrigado e até mais.